episódio do podcast Papo em Movimento do curso de Educação Física aqui da UCDB. Eu sou a professora Cláudia Diniz, estarei à frente desse nosso podcast e hoje o nosso primeiro convidado, o atual coordenador do curso de Educação Física aqui da UCDB, o meu colega, o meu amigo, professor André Dias. Tudo bem. Seja super bem-vindo, André. Obrigado, Cláudia, pelo convite. André, olha só. Eu conheço a sua trajetória, né, mas eu tenho certeza que alguns acadêmicos podem não conhecer, né, e os nossos futuros acadêmicos também. Então, vamos contar um pouquinho sobre quem é o atual coordenador do curso de Educação Física da UCDB? Vamos lá. Bom, Cláudia, eu entrei aqui na universidade em 2006. 2006? 2006. Mas, André, era um sonho seu fazer assim, cursar Educação Física? Olha, sim, eu sempre gostei, né, da área da educação física, porque eu fui atleta de handebol, eu pratiquei também futsal, né? Só que antes de, depois dessa prática esportiva, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei dentro de um hospital. Olha que legal. Então, eu trabalhei durante 8 anos no hospital universitário. Trabalhei na parte administrativa, né? Então, assim, sempre gostei também dessa área da saúde. Então, acho que o interesse também, além do esporte, na educação física, foi a saúde também. E aí, quando você teve o interesse em cursar uma graduação, a educação física foi sua primeira opção? Minha primeira opção foi a educação física. Nossa, mas assim, você só se inscreveu para educação física? Eu tinha a segunda opção, que era medicina veterinária. Medicina veterinária? Medicina veterinária. Nossa, essa eu não sabia. Mas a primeira opção foi a educação física. Ah, muito bem. Então, eu fiquei dentro do hospital durante 8 anos. E quando eu saí do hospital, eu entrei na universidade em 2006 para trabalhar dentro do laboratório de anatomia. Ah, legal. Então você atuou dentro do laboratório aqui durante a graduação? Antes da graduação e durante a graduação também. Olha que legal. Durante a graduação, fui monitor de anatomia. Monitor de anatomia? Nossa, nem me fala. Monitoria. Então, fiquei aí dentro do laboratório de anatomia durante uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. E aí, você terminou sua graduação, né? E aí, quando você estava durante a graduação, escolher a educação física aqui na UCDB fez toda a diferença, né? Ah, com certeza. Né? Pela estrutura que nós temos aqui dentro da universidade, pelo mercado de trabalho também, que, né, a gente vê que os nossos acadêmicos, eles são bem empregados no mercado de trabalho, então isso fez sim a diferença. Exato. Vamos puxar um pouquinho o nosso peixe aqui, né, André? Vamos lá. Qual universidade que tem um campo, uma pista de atletismo? Então, além de toda essa estrutura que nós temos, né? Então, nós temos uma pista de atletismo com um campo de futebol, nós temos 3 quadras poliesportivas, né? Nós temos também uma piscina aquecida. Então, assim, a estrutura, os laboratórios, né? Os laboratórios são laboratórios bem equipados. Então, assim, nós temos uma estrutura excelente para que o acadêmico tenha toda essa vivência, né, prática do que ele pode encontrar no mercado de trabalho. Exatamente. Muito bem. E, André, você atuou aqui no laboratório, você concluiu a sua graduação e aí você atuou fora no mercado de trabalho? Sim. Eu terminei a graduação em 2011. Em 2011 eu terminei a graduação e logo em seguida eu já comecei a trabalhar em uma academia. Só que eu não saí da universidade, eu continuei no laboratório. Então eu saía, né, do laboratório e já ia para a academia e ficava até as 22 horas na academia. Nossa. E você atendeu como personal? Atendi em um estúdio. Um estúdio? Em um estúdio de personal, atendi. Fiquei nesse estúdio aí uns 6 meses, mais ou menos. Né? E assim, você atendia todos os públicos ali? Adulto, idoso, criança? Você já atendeu criança, André? Não, criança nunca atendi. Né? Mas tinha público em geral, né? Idoso, adulto, pessoas com pessoas com alguma doença crônica, né? Então hipertensos, diabéticos. Então eu cheguei a atender esse público no estúdio de personal. E você terminou a graduação e você fez uma pós? Isso, eu fiz uma especialização em exercício físico
voltado a populações especiais, né? Que é essa população de hipertenso, de diabético, de obeso. Tá? Então, assim, a graduação chama exercício físico voltado para pessoas com... oh, meu Deus, não. Deixa eu lembrar aqui qual que é o nome dessa especialização. Eu vou lembrar e eu vou falar para você. Então, dentro dessa graduação, a gente aprende a trabalhar com esse público, né? Público de pessoas com hipertensão, de pessoas obesas, com diabetes, gestantes. Então, assim, até, né, esse público a gente aprende a trabalhar dentro dessa pós-graduação. E quando eu fui trabalhar nesse estúdio, né, como personal, a ideia do estúdio na época, na verdade, era trabalhar com esse público. Só que ele não tinha somente esse público em específico, né? Tinha de todo tipo de pessoas ali para atender. Mas quando eu entrei nessa pós-graduação, a ideia era essa, trabalhar com esse público. E você atendeu? Atendi poucas pessoas. Tá. Então, você sempre quis atuar na parte do bacharel? Do bacharel. Você nunca se viu atuando na área da licenciatura, André? Então, eu adoro criança, mas assim, eu não sei se eu teria o perfil para estar atuando dentro da escola. Mas, claro, que se surgir a oportunidade, eu vou abraçar e vou atuar. Mas, assim, a minha paixão mesmo é na área da saúde, né? Eu gosto dessa parte do bacharel. E, assim, não cheguei a atuar com criança, mas fiz estágio. Isso que eu ia perguntar. Fiz estágio. Você fez em escola? Escola, sim. Inclusive, eu fiz o estágio aqui dentro da universidade. Que também faz toda a diferença, Faz toda a diferença, porque nós temos, né? Na época era o Centro de Educação Infantil, hoje é uma escola. Então, eu atuei, né? Fiz meu estágio aqui, dentro do Centro de Educação Infantil, né? Com crianças do nível 1 e do nível 3. Então, assim, dos pequenininhos mesmo. E eu adorei o estágio, adorei. Que bom. Só não fui trabalhar nessa área porque, assim, eu tinha outras prioridades, né? Eu queria mais atuar nessa área da saúde mesmo. Então, André, vamos lá. Você atuou no laboratório antes de entrar na graduação, concluiu a graduação, continuou no laboratório, né? Foi para o mercado de trabalho. Aí, em 2014, posso dizer isso, porque a gente começou a atuar na docência, né? A gente começou a atuar como professores. E aí, como foi isso? Você entrou já direto como professor, ministrando uma aula? Não, então. Eu entrei em 2014, ainda estava no laboratório, né? Em 2014, eu fui convidado a substituir uma professora que tinha saído de licença maternidade. Então, eu fui substituí-la no estágio, né? Como supervisor de estágio. Tive algumas orientações de TCC também, tá? E depois eu fui assumindo algumas disciplinas dentro do curso, né? Aí, em 2015 que eu fiquei somente como docente. Aí eu saí do laboratório. A partir de 2015, aí eu assumi somente a docência. E você se via como um professor universitário? Olha, é difícil falar assim, né? Não tinha essa pretensão na época, né? Porque quando eu fiz a minha especialização, a ideia era atuar com esse público que eu te falei, de população especial, né? Com pessoas com hipertensos, com diabéticos, com obesos. Essa era a minha ideia, né? Mas quando surgiu essa oportunidade, eu achei excelente, né? Foi uma ótima oportunidade, assim, gostei muito e gosto até hoje. E você estava preparado para assumir essa oportunidade, né? Porque imagina se você... Porque, assim, isso é muito comum. Os acadêmicos, assim, a gente escolhe o curso de Educação Física e aí você pensa, eu vou atuar com isso. E aí, no decorrer do curso, você vai se deparando com outras oportunidades. Você, com certeza, aproveitou todas. Sim. Né? E quando você teve essa oportunidade de assumir como docente, você estava preparado. Porque se você não tivesse feito, talvez, Educação Física aqui no CDB, talvez você não estaria. Então, assim, a gente tem uma base muito boa dentro do curso, né? Mas, assim, eu não sei se não dá para você dizer assim, estava preparado 100%, né? A gente nunca porque tá, não dá, não tem como. Mas, pelo que nós temos dentro da nossa graduação, né, os professores, a gente se espelha em alguns professores. Exato, também, né? Sempre, as referências são muito importantes. Foi muito gratificante ser convidado para atuar na docência, né, dentro de uma universidade onde eu fiz a minha graduação. Então, isso aí foi
tem um olhar todo diferenciado, sim. né? Quando a gente vem, assim, o egresso, acho que a gente está nessa posição, a gente se deslumbra mais. Sim. Né? Com certeza. Mas, André, ok, 2015, né, você assumiu como professor. 2014 você entrou, mas não como professor, não é isso? Eu estava só como substituto. 2015 você assumiu como professor titular. E aí, 2024, o que aconteceu em 2024, André? 2024, assumi a coordenação do curso. Né? Então, nós tínhamos a professora Fabiana, que foi coordenadora do curso, né? E surgiu essa oportunidade de assumir a coordenação. Confesso que, né, fiquei assim muito apreensivo. Você não imaginava? Tipo assim, você não tinha... um dia, quem sabe, no futuro... Não. Você não tinha essa pretensão? Nunca tive essa pretensão de ser coordenador do curso. Olha só. Tá? Nunca tive, mas aí surgiu essa oportunidade e falei, bom, vamos lá, vamos ver o que... E assim, estou gostando muito. Que bom, e os professores também estão gostando da sua liderança. Porque o aprendizado é excepcional. Você aprende muita coisa. Assim, tem muita coisa por trás ali na coordenação que quando a gente está só na docência a gente não sabe, né, o que o coordenador do curso passa. Mas é o por trás dos bastidores, porque, né? Assim, é um desafio. Exato. É um desafio. A gente não é preparado para ser coordenador de curso. Exato. Né? Então, assim, você vai aprendendo no dia a dia, né? Aprendendo com as demandas que vão chegando. E é muito bom, é muito gratificante, sabe? Que bom. É muito gostoso. Excelente, André. Então, a gente falou aqui sobre a sua trajetória, né? Contamos um pouquinho, né? Algumas curiosidades, que algumas eu já conhecia, outras não. Por exemplo, essa da veterinária, eu não tinha nem ideia. Mas, assim, agora vamos falar do curso, né? O curso de Educação Física. Quando a gente se formou, tinha um outro formato, né? Era uma linha diferente da que tem hoje, né? Sim. Então, conta para nós hoje como que é o ingresso no curso de Educação Física da UCDB. Sim. Então, na nossa época, você entrava no curso e tinha as duas habilitações, né? Bacharel e licenciatura. Hoje, com as diretrizes, né, de 2018, a entrada no curso é uma entrada única. Então, os acadêmicos eles entram no curso com uma grade única até o 4º semestre. Na verdade, o nosso até o 5º semestre a gente consegue manter essa grade única. Só para fazer um pequeno parêntese aqui, né? É que assim, quando a gente se formou, como se a gente tivesse duas graduações. Isso. Né? A licenciatura e o bacharel. E hoje não, né? Então, ele entra na área da educação física e depois ele vai escolher... Exato. Qual a área ele quer atuar, né? Qual das duas habilitações. Ou ele pode escolher as duas habilitações também. Né? Ele pode fazer as duas ao mesmo tempo. E assim, aqui na UCDB, ele consegue terminar as duas habilitações em 4 anos. Olha, tá? Importantíssimo. Eles conseguem terminar porque, como a grade ela é em comum até o 5º e algumas disciplinas do 6º semestre, o que vai ficar mais específico mesmo é o 7º e o 8º, a gente consegue fazer com que ele possa fazer as duas habilitações. Claro que eu preciso fechar a turma para que possa abrir. Mas, e nós oferecemos aqui, como que ele vai entrar no curso hoje, né, na UCDB? Através do vestibular, né? Ele faz o vestibular e nós temos o curso presencial, matutino e noturno, e nós temos o curso híbrido, né, que é semipresencial, que é no noturno e é só bacharel. Tá? Exato. Mas como que é assim? Conta um pouquinho, né, esse curso híbrido, como que é isso? Né? Dá um pouco de dúvida, né? O que seria o curso híbrido daqui da UCDB? O curso híbrido, ele tem disciplinas presenciais e tem as disciplinas que são no formato EAD. Né? Ele é 50% presencial, 50% EAD. Esse curso, os acadêmicos eles têm aulas práticas, aulas presenciais 2 vezes por semana. Né? Então, até o 4º semestre, ele tem aula 2 vezes por semana. E a partir do 5º semestre, é uma aula por semana, porque já começam os estágios. Né? Então, eles começam o estágio no 5º semestre. E aí, os estágios, geralmente, são 2 vezes por semana. Depois, a gente fala um pouquinho mais sobre o estágio. Exato. Né? Mas os estágios, eles acontecem dentro da universidade 2 vezes por semana. E aí, a partir do 5º semestre, ele tem aula somente 1 vez por semana no presencial. Isso. Além desse encontro presencial, né, a gente tem todo um ambiente virtual por trás. Né, que a gente vai estar trabalhando a autonomia, né, e o protagonismo dos nossos acadêmicos. A estrutura do EAD é sensacional. Né? A estrutura que nós temos aí, com todo o apoio dos tutores, né? Então, assim, os acadêmicos não vão ficar ali sozinhos, né? Eles têm o apoio dos tutores, têm o apoio dos professores, né? Então, assim,
tem contato direto com a coordenação do curso para tirar também as dúvidas, então isso é importante. Excelente. André, e assim, vamos imaginar, a pessoa ela entra no curso de Educação Física aqui, né, ela começa as aulas, e aí o que ela mais ela pode fazer dentro do curso? O que é oferecido para ela dentro do curso? Então, nós temos aí vários eventos, né, que acontecem fora da universidade, né, como se ele estivesse atuando num ambiente de trabalho, às vezes. Porque, assim, nós temos, além de corridas, né, que aqui em Campo Grande tem várias né? corridas, né, e eles podem estar atuando nessas corridas como staff. Cursos também que são oferecidos, né, pela Fundesport, pela Funesp, eles têm essa oportunidade de participar desses cursos também. Que mais? Tem programas do governo, que nós temos o programa PET Saúde, né? O PET Saúde Equidade, que é do governo federal. Então, nós temos ali vaga para 5 acadêmicos de educação física para atuar nas unidades de saúde. Muito bem. Né? O tema desse PET, nesse ciclo agora, né, desse projeto, eles vão atuar com os trabalhadores, trabalhadoras e futuros trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Olha que legal, então, diferente assim, isso, cuidar de quem cuida, né? Vamos dizer assim. Tá? E trabalha a equidade também. Exato. Tá? Dentro desse projeto, a gente trabalha a equidade. E está sendo uma experiência, assim, bem, bem legal. Porque também é um ambiente totalmente interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Multiprofissional. Isso, porque assim, nós temos dentro de cada grupo do PET, nós temos 8 acadêmicos atuando. De diversos cursos. Então, nós temos acadêmicos de educação física, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, farmácia, psicologia, direito, publicidade e propaganda, deixa eu ver, design. E além de acadêmicos, serviço social. Além dos acadêmicos de diversas áreas, de professores também. Professores também. Né? Então, nós temos aí... Eu estou como coordenador de um grupo, né? Então, educação física. Nós temos a professora coordenadora também da enfermagem de um grupo. Tem de farmácia, deixa eu ver o que mais... Fisioterapia. Então, assim, são vários coordenadores atuando. Cada coordenador atua em um grupo. São 5 grupos que nós temos nesse programa aqui no CDB. E prepara super para o mercado de trabalho, né? Porque mercado de trabalho, a gente não vai trabalhar numa bolha ali, num ambiente que é só profissionais de educação física, Não, né? Com certeza. Porque dentro dessas unidades, a gente trabalha atendendo quem? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, né? Até o pessoal da conservação, do administrativo, todo mundo vai atender todo mundo que atua no ambiente ali, né, da CESAL, né, da saúde, que atuam na CESAL. Muito bem. Excelente. André, você comentou dos estágios. E hoje, quais são os campos de estágio do curso de Educação Física aqui, da UCDB? Olha, hoje nós temos aqui dentro da universidade 9 campos de estágio. 9 campos. Quais são eles? Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Para dar um gancho, assim, né? Para o pessoal que vai cursar. Eu vou começar a puxar a sardinha para a apresentadora. Nós temos o estágio de criança em ação. Né? O estágio de criança em ação, ele acontece aqui dentro da universidade. Nós utilizamos o complexo, né, poliesportivo, utilizamos a piscina, utilizamos as quadras, né, onde atendemos as crianças. Depois você pode falar um pouquinho mais, né? Atendemos crianças aqui da comunidade, né, crianças filhos de colaboradores, de acadêmicos. Acontece quinta e sexta, né? Na quinta-feira à tarde e sexta de manhã. Isso. E para crianças de 5 a 12 anos? Crianças de 5 a 12 anos, isso. Aí nós temos também um estágio que é de natação infantil. Dentro desse estágio de natação infantil, nós atendemos as crianças aqui da escola. Né? Nós vamos atender, na verdade, os acadêmicos estão em capacitação ainda, mas nós vamos atender as crianças ali da escola, São Domingos Safra. Nós temos também o estágio de atividade física inclusiva, onde a professora Vera atende as pessoas com deficiência, né, na academia, na musculação. Tá? Público em geral, né? Não é só os nossos aqui? Público em geral também. Geralmente tem colaboradores e também tem pessoal que procura ali a clínica, né, que tem atendimento na clínica e que fazem também esse complemento ali, né, do tratamento dentro da academia. Além disso, tem também o estágio 60+, que são, né, com as pessoas com mais de 60 anos.
que também com a professora Vera, e eles fazem atividade de musculação, né? Na terça e na quinta. Já tem um público já também, que é um público que também, assim, tem bastante gente, né, que participa desse estágio. Além desse estágio, nós temos o estágio de musculação. São 2 vezes na semana, né, mas o estágio de musculação ele é para colaboradores da instituição e para acadêmicos, né? E também de treinamento funcional. Treinamento funcional também esse mesmo público, né? Colaboradores, acadêmicos. Natação. Natação para adulto, já ia te Natação lembrar para aqui. adulto, natação para adulto também para colaboradores e acadêmicos. Só para o ambiente aqui da comunidade acadêmica. Isso, para a comunidade acadêmica. O outro campo de estágio que também eu acho muito importante, porque o acadêmico ele não vai atuar somente aqui dentro da universidade, mas ele tem um dia que ele atua fora, que é o saúde pública, né? Atividade física na saúde pública, que nós atendemos as pessoas, os usuários do SUS. Né? Então, uma vez na semana eles vêm para a universidade, né? Esses usuários, eles vêm para a universidade, já tem um público ali também. Essa parceria com a CESAL, a gente tem essa parceria com a CESAL. Essas parcerias são fantásticas, né? Então, esse público vem para cá para utilizar a nossa piscina, para utilizar também, às vezes, né, a academia. Então, assim, fazer outros tipos de atividade. E os acadêmicos, eles vão até a comunidade também. Tem um centro comunitário onde eles aplicam atividades para esse público ali. Coloca em prática os conhecimentos adquiridos, né? Aqui, inclusive, já começou hoje, já vi que já postaram uns videozinhos aí, né, dessas atividades. Então, assim, é um público bem grande, né? Então, assim, um público considerável, assim, que a gente atende lá. Exato. André, o nosso curso é um curso muito dinâmico, né? A gente tem, assim, vários eventos, várias possibilidades de estágio, mas a gente também tem programas de iniciação científica. Nós temos o PIBIC, né, que é o de iniciação científica. A coordenadora é a professora Fabiana, né? Não sei se tem vaga ainda e teria que ver com ela se tem vaga, mas assim, abre edital, né, para selecionar os acadêmicos a participarem desse projeto. E sem falar também, aqueles interessados já podem terminar a graduação e já entrar no mestrado. Podem entrar no mestrado. Então, assim, nós temos vários programas de mestrado aqui na universidade, né? O meu mestrado eu fiz aqui também. Eu fiz o meu mestrado aqui em biotecnologia. Olha, né? verdade. Então, nós temos aqui o mestrado em biotecnologia, mestrado em educação. Isso que foi o meu mestrado aqui. O seu mestrado em educação. Aqui também. O mestrado em psicologia, mestrado em desenvolvimento local, né? Que são essas áreas que a gente... Várias áreas, né, que eles podem estar escolhendo para atuar. Exato. E André, ok, então falamos um pouquinho do curso, mas assim, para você, a construção, né, dessa carreira profissional, ela começa só quando a gente pega o diploma? Eu acredito, né, e a gente já conversou sobre isso, que desde o primeiro dia de aula já começa essa construção. Exatamente. É o primeiro momento ali. Eu sempre brinco, né? Que eu acho que você também, que assim, é o tal do currículo oculto, né? Sim. Que não é um processo só de avaliação ali naquele momento das atividades. Não, a todo instante o acadêmico, ele tem essa oportunidade de construir essa carreira, né, profissional. Eu tinha um professor que ele falava assim, né? Que quando você entra na universidade, você só tem o seu nome. Só tem o seu nome. Mas depois, quando você se forma, basta o seu nome e as pessoas já sabem quem é você. Né? Então, assim, de repente você está lá num momento de estágio, né? Está num momento, num evento, então a sua postura. Então, tudo isso, por isso que a gente acaba sendo um pouquinho chato com os nossos acadêmicos, né? Sim, sim. E assim, puxando esse gancho, Cláudia, nós temos acadêmicos, egressos nossos, né? Que estão atuando como coordenadores de um projeto também, que é o Residência Multiprofissional. Exato. E que orgulho, né, André? A gente então, vê assim, aí os nossos... Nós tivemos 2 acadêmicas que passaram no primeiro processo seletivo, uma em primeiro lugar e outra em segundo lugar, né? E agora eu tive o privilégio de ser orientador dessas 2, do TCR delas, e uma delas está hoje como coordenadora do programa de residência multiprofissional. E é legal que na área da educação física. Isso, e é legal que o nosso curso tem isso também, né, André? A gente tem vários momentos que a gente convida os egressos para virem e falarem um pouco dessa trajetória. Terminou a graduação, mas não acabou a relação com nós, né? Sim. Inclusive, tem algumas disciplinas, né, que os professores convidam esses egressos para vir falar sobre a trajetória, falar, né, um pouquinho sobre a gestão sobre a gestão. E assim, vai ficar no ar aqui ainda, a data não está definida, mas nós temos, eu já
fiz o convite, né, para essa egressa nossa, que é a coordenadora do projeto hoje, e ela topou em vir falar sobre a trajetória dela também dentro do projeto. Então, a gente vai fazer uma aula magna aí para ela apresentar e falar sobre o residência multiprofissional. Isso. E esse ano a gente já pensou em vários eventos, né, André? A gente está com, além dessa aula magna, a gente está com vários eventos onde o acadêmico vai oportunizar esse momento de realmente sair ali daquele ambiente sentadinho, né, e vir para a prática. Sim, né? com certeza. O atendimento ao público, né, de como conversar, de fazer fichas de anamnese, toda essa parte. Sim. O quanto isso também enriquece, né? Sim. E o nosso curso a gente proporciona isso. E eu acabei esquecendo de falar do meu estágio, né? Ah, é verdade, André. Você acredita que eu fiz as contas aqui? Eu falei, ele falou Faltou 9. um Aí eu falei, tá estágio. faltando um. O meu estágio é de medidas de avaliação, né? Então, a gente faz avaliação. Qual que é o nosso intuito? É avaliar os praticantes ali de exercício, né? Que estão na academia, fazendo musculação, que estão fazendo treinamento funcional, avaliar as crianças também da escola, fazer um momento de avaliação ali das crianças, né? Para parte de coordenação motora. E também nós temos uma parceria, podemos dizer uma parceria também com a Fundesport ali, que nós fazemos avaliação dos atletas do paradesporto. Né? Então, não tem uma data ainda definida. Previamente era para acontecer em abril, mas ainda estamos aguardando a data. E esse estágio também, não só o estágio, mas na disciplina de medidas e avaliação, como eles têm a curricularização da extensão, eles vão participar, né, dessa avaliação desse público. Exato. E essa extensão universitária é muito importante, né, André? Sim. Porque, assim, como a gente tem muitos eventos aqui, até mesmo para o aluno ter esse leque de oportunidades, né, ampliar esse arcabouço de possibilidades deles, e também porque eles têm que fazer as horas complementares, né, André? Sim, também. E a curricularização da extensão, ela veio para contribuir, eu penso assim, dessa forma, que ela veio para contribuir na formação do acadêmico, porque o acadêmico ele tem que participar dessa curricularização, ele tem que ir para esses eventos, né? Porque isso vai fazer parte também inclusive da nota dele ali, mas ele vai participar desses eventos. Então, pela disciplina, né? São algumas disciplinas, além da disciplina que ele tem ali, ele vai pôr em prática o que ele está aprendendo naquela disciplina. Exatamente. Isso faz toda a diferença no mercado de trabalho. Eu mesmo, confesso que quando eu estava saindo da graduação, eu sempre pensei, amei escola, né? Ambiente escolar, ainda mais as crianças, né? Mas eu não me via dando aula na natação e nem em sala de musculação. E aí, além da escola, surgiam oportunidades e aí, então, assim, isso que é legal, porque o acadêmico ele acaba entrando com isso, né? Falando, não, eu quero fazer só bacharel, não quero licenciatura. A gente se depara muitos acadêmicos assim, né? Então, e acaba mudando isso. E muda muitas vezes por conta dessa experiência, dessa extensão universitária. Né? Então, por isso que a gente fala que faz toda a diferença tudo que o curso de Educação Física aqui da UCDB oferece. Participar desses eventos é importante, né? Que ele vai... eu tive acadêmico que participou comigo ano passado. Na verdade, ele participou de 2 ou 3 avaliações dos atletas do paradesporto. Hoje eu vi uma postagem dele que ele está fazendo um curso na área. Olha. Tá? E ele foi convidado a participar do Comitê Paralímpico lá. Ele está participando de algumas atividades no comitê. Olha que legal, tá vendo? Por isso que eu falo. É bem importante. Ele foi atrás, ele conversou com a coordenadora do comitê, não do comitê, né? Eu esqueci o nome, mas é a coordenadora daqui do estado, né? Que legal. Que abriu essa oportunidade. Nos convida para fazer essa avaliação dos atletas, né? E ele está trabalhando junto com ela. Pois é, tá vendo? Olha que importante. Por isso que eu falo, a gente tem que estar antenado às possibilidades, né? André, excelente bate-papo. A gente falou um pouquinho aqui sobre a sua trajetória. Eu acho que, assim, dá aquela curiosidade de saber um pouquinho mais do coordenador, né? Contamos um pouquinho sobre o nosso curso, né? Como que ele está atualmente e também das nossas redes sociais. Fala um pouquinho das nossas redes sociais ali, onde a gente compartilha as nossas nós temos o Instagram do curso, né? Depois você fala aí o Instagram, não sei se você anotou aí. ef@cdb.br. Dentro do Instagram a gente compartilha, né? O que acontece dentro do curso. Exato. Nas aulas práticas, nos estágios, nos eventos, né? Fora da universidade.
A gente tem todo esse... Ali a gente acaba compartilhando e sempre tem aquele gostinho, né? De falar, puxa vida, ó, eu ainda quero cursar Educação Física aqui na CDB. Sim. E além disso, a gente tem também eventos dentro da própria universidade, onde os acadêmicos, os estudantes, quando eles estão no 9º ano, 1º ano do ensino médio, eles podem vir também participar, né? Eles podem vir participar também. Nós temos o País do CDB, né? Onde esses estudantes eles vêm para a universidade para conhecer toda a estrutura, né, do curso, conhecer os professores. Então, assim, é bem legal. Então, muito importante. E estamos aqui, né, André, abertos para receber acadêmicos, estudantes que não terminaram ainda, mas querem conhecer um pouco mais sobre o curso de Educação Física para tirar dúvida, conhecer a nossa estrutura. Sim. Né? Então, estamos abertos para isso, né, André? Isso aí. André, então, quero te agradecer por você participar desse nosso primeiro podcast aqui. Estamos estreando e começamos com o pé direito, né, gente? Nosso atual coordenador. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá, eu que agradeço, Cláudia, né, pelo convite. Então, assim, quem tiver alguma dúvida com relação ao curso, quiser conversar com o coordenador, estou aqui na universidade, né, tem pelo site da UCDB, tem o Fale com o Coordenador também, pode entrar em contato lá, que eu retorno, e aí qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Muito obrigado, mais uma vez, André. E no nosso próximo episódio, hoje a gente conversou com o atual coordenador, no próximo episódio a gente vai conversar com o primeiro coordenador do curso de Educação Física aqui da UCDB. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi isso, né? Apesar que tem o quê? Quantos anos, André? Tem mais de 20 anos essa primeira turma. Mais de 20 anos. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro curso, como que ele foi idealizado, né? O que mudou de lá para cá e principalmente falar do mercado de trabalho, né? Essa preparação que está tendo para esse novo mercado de trabalho. Então, espero vocês aqui no nosso Papo em Movimento do curso de Educação Física da UCDB. Não perca os próximos episódios. Tchau, tchau, pessoal!